Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos nessa noite. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Pai. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui estão conosco na igreja e aqueles que estão conosco também em suas casas, acompanhando essa transmissão, onde nós estamos abordando a nossa série e falando sobre o tema superação. Hoje nós daremos continuidade falando sobre o tema superando a rejeição. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49 e o versículo 5. Versículo 15, ou melhor dizendo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Graças a Deus. Pai, obrigado por sua preciosa palavra e gostaria de lhe pedir que esta noite seja uma noite de despertamento espiritual, onde o Senhor, tendo a plena liberdade de sempre, de falar conosco de forma clara, de forma concisa e também poderosa, ser com cada um de nós. Este é o meu pedido no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu usei este texto como base e início para falar sobre este assunto. O profeta Isaías, aqui falando em nome do Senhor Deus, uma comparação bastante ideal para expressar o amor de Deus por nós. Ele compara o amor de Deus como o amor de uma mãe. Ele fala algo muito improvável, uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho. E ele diz que ainda que esta mãe viesse a se esquecer do seu filho, todavia Deus não se esquece de nós. Então Deus não rejeita ninguém. E hoje falar sobre rejeição é um grande desafio, porque normalmente muitas pessoas já sofreram algum tipo de rejeição na vida, outras carregam traumas profundos na alma e têm, infelizmente, até hoje, dificuldade de lidar com esse sentimento. Então nós vamos tentar abordar um pouco sobre a questão do que era a rejeição, os tipos de rejeições e como nós podemos em Deus superar todas elas. Se nós fôssemos definir o que é rejeição, nós poderíamos recorrer ao dicionário e a definição seria a seguinte: significa lançar fora, expelir, repelir, recusar, negar, desaprovar, desprezar. Em outras palavras, rejeição significa ser posto de lado, significa ser descartado sem nenhum tipo de valor. Então, a definição por si só já fala muita coisa. Então, quem sofre de rejeição, sofreu um profundo abandono, um sentimento, uma dificuldade e gerou uma insegurança profunda. E hoje essa pessoa que um dia sofreu de rejeição ou rejeições, tem uma dificuldade muito grande de relacionamento. Por ter sido rejeitada, ela agora não consegue se relacionar com as pessoas, com o mundo e muitas vezes consigo mesma. Então a sensação de abandono e desamparo estão sempre batendo na porta do coração das pessoas que foram um dia rejeitadas. Se nós fôssemos dar a origem da rejeição, basicamente ela nasce em situações de decepção.
Normalmente, quando alguém ela é decepcionada em algumas coisas, principalmente com pessoas que a gente ama, as marcas da rejeição são muito mais fortes. Nós nos sentimos desvalorizados, injustiçados, como se não se importassem com os nossos sentimentos e nem reconhecessem os nossos esforços. Então, ser rejeitado não é qualquer coisa, é uma ferida que fica na alma. O sentimento de rejeição pode ter origens em diversas situações, e nós vamos abordar algumas delas aqui, situações como convivência na família, escola, amizade, trabalho, relação amorosa, igreja, ministério, enfim, muitos são os locais, muitos são os lugares que nós podemos nos decepcionar e, em contrapartida, sofrer uma rejeição. E essa rejeição vai nos enclausurar por dentro e vai dificultar o nosso relacionamento por fora. Então é importante a gente detectar a origem da rejeição para que a gente consiga tratar de uma forma adequada. Se nós fôssemos classificar os tipos de rejeição, nós poderíamos classificar em 3 tipos. Se você quiser anotar, anote aí. Em primeiro lugar, a rejeição comportamental. Segundo lugar, a rejeição social. E em terceiro lugar, o complexo de rejeição. Então nós temos aqui 3 tipos de rejeições que estão completamente interligadas. O que muda é apenas a origem e o grau do efeito. Quando nós falamos de rejeição comportamental, nós estamos falando de algum tipo de rejeição provocado por algum comportamento inadequado. Nós vamos dar alguns exemplos falando sobre comportamental. Por exemplo, comportamentos como ironia, grosseria, mentira, inveja, isso pode gerar uma rejeição por parte de outras pessoas. Se você, por algum motivo, é uma pessoa irônica, o seu comportamento é assim, com toda certeza você vai ser rejeitado em algum ambiente, porque ninguém gosta de conviver com pessoas grosseiras, com pessoas irônicas, com pessoas mentirosas, invejosas. Esse tipo de pessoa, mal tratadas, espiritualmente falando, elas são tóxicas num ambiente. Então, dentro de um ambiente saudável, pessoas tóxicas, desta maneira, certamente serão rejeitadas. Então, o problema da rejeição não está no outro, e sim em si mesmo. Então, eu tenho um comportamento inadequado, então certamente eu posso ser rejeitado por algum motivo que vai ser por intermédio desse comportamento. Então, quando a gente fala de raiva, de ciúme, de relaxo, por exemplo, tem pessoas que são rejeitadas no emprego, porque são relaxadas, relapsas, não guardam, não cuidam do que têm, são descuidadas, despreparadas, não estudam, não se aperfeiçoam, não crescem. Então, certamente você vai ser rejeitado em algum ambiente da sua vida. Por quê? Porque o seu comportamento não é adequado. Tem pessoas que são rejeitadas, por exemplo, como higiene pessoal. Tem gente que tem um bafo de onça, por exemplo, não escova dente. É um comportamento horrível e ela pode ser rejeitada por amigos. E os amigos, quando chega perto, falam: ó, vem lá o bafão, né? E já vai saindo de canto. Por quê? Porque não consegue conviver com uma pessoa que não tem o mínimo cuidado da sua higiene pessoal. Tem pessoas que têm um sério problema, né? Não sei qual é o nome técnico, vou falar o nome popular, né? CC, né? Aquele irmão, cuida desse trem, meu irmão, passa um desodorante,
passa 10, 20 se for necessário, compre tudo que for necessário. Por quê? Porque tem pessoas que quando chegam, logo são rejeitadas, porque o comportamento externo dessa pessoa é horrível, ela não cuida da sua higiene pessoal, ela tem manias diversas e variadas que provocam rejeição nos outros. Já chegou o psicótico, já chegou a maluca, já tem até apelidos as pessoas. Por quê? Porque a pessoa adotou para si manias horríveis de convivência. Então, se você tem comportamentos semelhantes ao que eu estou citando, não é culpa dos outros, a culpa é sua. Você não é rejeitado porque as pessoas são ruins, é porque o seu comportamento é ruim. Então é possível consertar a rejeição comportamental mudando o comportamento. Tem muitas pessoas que chegam ao complexo de rejeição, que nós vamos falar depois. Por quê? Porque não tratam o comportamento. Aí quando alguém a rejeita por causa de um comportamento, ela leva para o lado pessoal, ele leva para o lado pessoal. A rejeição não é da pessoa, a rejeição é do comportamento, mas quando não se trata, acaba tornando-se pessoal, aí torna-se em complexo, e aí pode virar algo muito grave que depois vai dar trabalho de mudar. Então, para evitar complexos de rejeições, comece mudando o seu comportamento. Por exemplo, biblicamente falando, Deus, ele rejeitou o comportamento de Caim. Caim, ele trouxe uma oferta que, por sinal, de forma muito relaxada, porque eram as ofertas dos fins dos tempos, dos fins dos dias. Em contrapartida, Abel, seu irmão, trouxe o melhor da gordura do seu rebanho, e Deus rejeitou aquele comportamento relapso de Caim. E a Bíblia vai dizer que Deus não recebeu a oferta de Caim. Então Deus rejeitou a sua oferta. Mas Deus não estava rejeitando a pessoa de Caim. Apesar dele ser um homem que não estava dentro das exigências de Deus, todavia Deus não havia rejeitado a sua pessoa ainda. Porém, ele, ao invés de mudar o comportamento, não, ele tomou para o lado pessoal. Ele achou que Deus estava preferindo o seu irmão Abel e partiu para a briga. E qual foi a briga dele? Tirar a vida do irmão. Tem pessoas que é assim, dentro de um ambiente social, dentro de uma família, dentro de uma igreja, seu comportamento é deplorável, seu comportamento é rejeitável, seu comportamento é inadequado. Aí quando uma autoridade o corrige, o patrão, o esposo, o pastor, o superior, a pessoa, ao invés de mudar o comportamento e mudar de atitude, não, ele parte para o confronto, parte para a briga. Por quê? Porque não consegue lidar com a rejeição comportamental. Então a rejeição comportamental, ela é muito externa e nunca interna. É tudo de fora e nada de dentro. Mas quando você traz para dentro, aí complica tudo. Caim levou para o lado pessoal, foi e tirou a vida do irmão, e por causa dessa atitude ele viveu errante e não teve a oportunidade de se reaver ou reatar sua aliança com Deus. Então é muito importante você entender que Deus, ele rejeita comportamento e não pessoas. Quando a gente olha para a história de Saul, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Saul como rei. É muito importante você entender isso. Deus rejeitou Saul como rei. Deus não estava rejeitando a pessoa de Saul como se estivesse destituindo ele do céu, enviando ele direto para o inferno por causa de um erro. Não. O comportamento de Saul foi inadequado e Deus disse: eu rejeito Saul como rei. Ou seja, para mim, como rei,
não serve. É normal isso, gente, a gente precisa entender. O patrão vai chegar para você, ó, para mim você não serve de supervisor, para mim você não serve de gerente. Se você não serve para aquele patrão, mude o comportamento, que se você não servir para ele, você vai servir para outro. Mas o problema é que a gente não muda o comportamento e a gente pega o sentimento de rejeição e passa a perseguir os outros. Caim perseguiu Abel e Saul perseguiu Davi. Por quê? Porque o seu comportamento era errado e ele foi rejeitado, e agora, ao invés de se tratar, não, começou a atirar para tudo quanto que é lado, começou a jogar a sua raiva nas pessoas. Mude o comportamento, porque é possível, mudando o comportamento, você ser aceito por Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele rejeitou o comportamento de João Marcos, porque João Marcos era um menino no Evangelho ainda, e ele foi e desamparou Paulo numa viagem, e Paulo rejeitou o comportamento dele. Mas Paulo não rejeitou a pessoa de João Marcos, e sim o comportamento. Pedro, por exemplo, era repreensível, porque ele não estava sentado com os gentios comendo. Quando a comitiva judaica chegou na igreja, Pedro, que estava comendo com os gentios, saiu e foi com os judeus e ficou olhando atravessado os gentios. Quando Paulo viu aquilo, aquele comportamento ridículo de Pedro, Paulo não mediu palavras, Paulo exortou e corrigiu Pedro na cara, para rejeitar completamente tudo o que ele fez. Graças a Deus que Pedro estava espiritualmente maduro para entender a correção de Paulo e aceitar tudo que Paulo falou. Então, se você estiver maduro o suficiente para compreender que o teu comportamento está errado, você certamente não vai sofrer com a rejeição comportamental. Além da rejeição comportamental, há também a rejeição social. A rejeição social é a rejeição por fatores externos que nos impossibilita de se relacionar com algum grupo social. Então veja só, enquanto que a rejeição comportamental é a rejeição por algum tipo de comportamento inadequado por cada um de nós, a rejeição social é uma rejeição de fatores externos que às vezes não está no nosso controle e acaba nos afetando de alguma forma. Então o comportamental é de mim para os outros, e o social é dos outros para comigo. Então eu preciso saber essa rejeição. Eu posso provocar a rejeição comportamental, e o comportamento dos outros pode me afetar, rejeitando-me. Isso é o comportamento, a rejeição social. Vou dar exemplos da rejeição social. Por exemplo, o afastamento das pessoas, você não ser correspondido na tentativa de se comunicar com alguma determinada pessoa ou um grupo social, a tua condição financeira, por exemplo, tem pessoas que são rejeitadas porque são pobres em determinados grupos sociais. Tem pessoas que são rejeitadas por causa da raça, por causa da cor, só porque é negro ele é rejeitado. Tem brancos que são rejeitados. Então tem pessoas que podem ser rejeitadas por causa de um problema ou de uma limitação física. Tem gente que pode ser pequeno demais, grande demais. Tem pessoas que pode ser bonita demais, sabia disso? Que até gente que é bonita demais pode sofrer rejeição. Ou tem gente que pode só porque se acha feia ou se considera desse jeito, pode também ser rejeitado num determinado grupo de pessoas. A magreza, a gordura, tudo provoca rejeição. A residência, às vezes, só o fato de você morar em determinado bairro, determinada cidade, pode você sofrer algum tipo de rejeição. Você pode ser mal visto por alguém só por fato de morar em algum lugar. Lembra de Jesus? Quando Filipe chegou para Natanael e disse: Natanael, eu achei o Messias. Ele, onde ele está? Ele veio de Nazaré.
Ele falou: rapaz, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja que os nazarenos já eram rejeitados, porque habitavam num vilarejo pobre e num vilarejo sem cultura nenhuma. Só o fato de morar em Nazaré já desqualificava Jesus como o Messias, como o prometido e o Filho de Deus. Então existem muitas pessoas de valor que moram em determinados lugares e são rejeitadas só pelo fato de morar em um lugar. Tem pessoas que moram em favelas, são vistas por maus olhos, são rejeitadas. Então o ambiente às vezes pode influenciar. O baixo rendimento escolar, por exemplo, criança sofre muito quanto a isso nas escolas. A roupa que você veste pode criar rejeição em determinadas pessoas. A religião que você tem pode provocar a rejeição de muitas pessoas. A origem familiar, quem são seus pais, quem é a sua mãe. Só pelo fato de você ser filha da fulana, pode você sofrer algum tipo de rejeição. O filho do fulano, você pode sofrer algum tipo de rejeição. A tua cultura e muitas outras coisas e aspectos sociais que pode provocar rejeição. Mas uma coisa eu tenho te dizer, que esse tipo de rejeição você não precisa se abater. Por quê? Porque se tem alguém que te exclui de determinado grupo social por causa de qualquer dessas coisas que eu acabei de citar, eu quero dizer que isso não pode tirar sua paz e nem pode te abater. Por quê? Porque se estas pessoas estão te excluindo por causa do seu dinheiro, da sua beleza, da sua raça, do que você tem, essas pessoas que estão te excluindo, na verdade, estão te fazendo um favor. Por quê? Porque o ambiente que essas pessoas vivem, a ponto de querer excluir outros e rejeitar outros, não merece você lá. Pegou ou não? O fato de um grupo estar te rejeitando, porque você é isso, porque você tem aquilo, porque você faz aquilo outro, esse grupo não merece você lá. Então, não deixe isso te abater. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Jefté. A palavra do Senhor diz que Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, simplesmente pelo fato dele ser filho de uma prostituta. O seu pai, Gileade, ele teve um caso extraconjugal e acabou nascendo o seu primogênito, Jefté. Ele nasceu de uma mulher que era prostituta. Esse Jefté, o seu pai o adota e passa a criar. Só que agora Jefté tem outros filhos com a sua esposa. Esses filhos crescem e eles começam a brigar com Jefté, porque eles não queriam em nenhum momento o filho de uma prostituta ficando na sua casa e dividindo a herança com eles. Então, eles começaram a rejeitar Jefté. Eles excluíram Jefté porque ele era filho de uma prostituta. Rejeição social. Mas quando a gente olha para a história de Jefté, a gente vê que lá na frente Deus honrou Jefté, porque Deus trouxe Jefté de volta para aquela cidade e ele se tornou o líder de todos. Ele governou aquela cidade. Então Deus pode te colocar por cima, onde as pessoas querem colocar você por baixo. Então acredite que esse tipo de rejeição, ela não pode te atingir, porque Deus, Ele está e sempre estará no controle da sua vida e de todas as coisas. Amém? Agora, a rejeição em forma de complexo. Essa aqui é um pouco mais séria. Então nós falamos de duas rejeições que são externas. Ela é comportamental, eu para com os outros, e ela também é social, os outros para comigo. Agora existe aqui o complexo de rejeição. O complexo de rejeição é um sentimento de rejeição traumática, que gera um sentimento de medo, insegurança,
ou raiva, às vezes por toda a vida. Então veja só, normalmente esse tipo de sentimento, esse tipo de rejeição, ela é traumática, ela é provocada por algum trauma, ora na infância, ou talvez até já na fase adulta. Normalmente, esse tipo de rejeição, ela é como uma semente plantada no solo da alma, e ela vai crescendo, crescendo e gerando raízes, até que ela comece a gerar frutos. Só que esses frutos não são bons, porque a raiz de amargura provocada pela semente da rejeição gera frutos malignos. Então nós temos que arrancar essa semente da rejeição do coração das pessoas. E alguém pode perguntar: pastor, qual é o remédio que tira a raiz da rejeição dos nossos corações? Foi por isso que a palavra do Senhor diz que Deus, Ele tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Então Deus tem o remédio para sarar os corações rejeitados, cheios de raízes de amargura, porque Deus trata o coração. Vou dar alguns exemplos de situações que podem provocar a rejeição. Por exemplo, desde o ventre da nossa mãe, uma gravidez indesejada, por exemplo. A mãe não estava querendo filho, de repente aconteceu, o pai sem estrutura nenhuma, às vezes não está nem presente, começa a amaldiçoar a gravidez da esposa, aquela criança começa ainda informe, ouvir as palavras do pai, ouvir as palavras da mãe, eu não queria, eu não queria, eu não queria. Esse tipo de palavra já no ventre pode provocar um trauma na criança. Aí quando ela nasce, ela vai crescer com aquela voz dizendo: eu não queria você, não era para você ter nascido, eu te odeio. E muitas pessoas, desde criança, ouvem esse tipo de palavra do seu pai e da sua mãe, porque foram rejeitadas ainda na fase de criança. Uma tentativa de aborto, por exemplo, pode provocar um trauma de rejeição profundo na vida de uma criança. Quando essa criança ficar sabendo que foi uma tentativa de aborto, ela talvez não consiga absorver este impacto na sua vida. Abandono paterno, o pai que vai embora, deixa sozinho com a mãe, ou a mãe que some da vida e deixa sozinho com o pai, com os avós. Essa criança pode sofrer grandes amarguras por conta dessa rejeição. Preferências paternas, o pai tem preferência por um filho e ainda nem faz o mínimo de tentar disfarçar, não, ainda fala: eu prefiro ela do que você. Esse tipo de pai, irmão, tem que tomar umas pauladas para aprender, irmão, porque isso não sabe ser gente, isso não é pai. Pai não pode falar um negócio desse em nenhum momento. Mãe não pode falar uma coisa dessa. Ainda que você prefira, ainda que você ame mais um filho do que outro, você nunca pode falar qualquer coisa semelhante a isso. Nunca, nunca. Abandono paterno, preferência paterna, a criança já nasce sabendo: não, o preferido é ele, o preferido é ela, e aquilo vai criando uma raiz de rejeição no seu coração, e ela não sabe lidar com isso, e todo tipo de competição ela já cria um bloqueio. Por quê? Porque ela sempre perdeu para a irmã, ele sempre perdeu para o irmão, então a competição bloqueia ele, e ele não sabe lidar com competição. De duas uma, ou ele nunca vai competir, ou ele pode ser o oposto, ele vai ser um homem muito competitivo. Por quê? Porque ele quer provar para ele e para o mundo que ele é o melhor de todos. Então isso pode desencadear muitos problemas na vida de uma criança, de um homem, de uma mulher. Por quê? Por causa de preferências paternas, comparações desproporcionais.
Como assim? Fica comparando um com o outro. Seu irmão só tira nota 10, você só tira 5, seu burro, analfabeto. Esse tipo de comparação é nociva, é prejudicial. Está vendo o seu primo? Seu primo é isso, está vendo o seu tio? Gente, esse tipo de comparação é desproporcional e vai gerar rejeição no coração da criança. Não se faz esse tipo de situação. Evite comparar seus filhos, ainda que você faça por dentro, mas nunca fale, porque falando você pode plantar no coração dele ou dela uma semente de rejeição. Está na moda essa palavra bullying, né? Antigamente não existia esse termo, mas a gente já era rejeitado, né? Ninguém escolhia a gente para o time de futebol, por quê? Porque era ruim demais, né? Sabia jogar bola, não sabia soltar pipa, não sabia soltar nem peão direito, né? As pessoas, quando iam fazer os times, deixavam você de fora. Quando você ia brincar, a brincadeira já estava terminando, porque ninguém queria que você ficasse lá perto. Isso aí, irmão, desde que nós éramos crianças. Então, isso é bullying. O bullying é uma forma mais exagerada de comportamentos que podem gerar traumas e traumas profundos na alma das pessoas. Inaptidão, incapacidade, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual e abuso emocional. Nós podemos gerar dentro do coração das pessoas o sentimento de rejeição por causa de abuso, e isso gera traumas profundo dentro do coração de alguém, e essa pessoa, ela cresce incapaz de se relacionar com as outras pessoas. O divórcio pode provocar um sentimento de rejeição profunda no coração das pessoas. Então, eu estou citando alguns exemplos aqui, só para mostrar para vocês da gravidade que é esse tipo de situação e o que pode provocar esse complexo de rejeição. Quando a gente olha, por exemplo, para José, irmãos, era um homem para ser muito complexado, porque ele, com 17 anos, no auge da sua juventude, ele teve um sonho, contou para os irmãos o invejaram. A partir daí, os irmãos que já viam José de forma diferente, porque José era o preferido do pai, preferência paterna. Então, por causa da preferência paterna de Jacó por José, os irmãos passaram a odiá-lo. Isso desencadeou raiva no coração dos irmãos. E por causa da raiva do coração dos irmãos, eles resolveram sumir definitivamente com José. Vendeu ele por moedas de prata, enterrou ele dentro de uma cisterna, forjaram a morte dele. Ele ficou 13 anos sozinho, sofrendo, preso, caluniado, injustiçado. Por quê? Porque um grupo de irmãos que o invejaram passaram a provocar nele algumas marcas. E quando a gente olha para José, agora ele com 30 anos, já um homem feito, nós vamos ver José completamente são, sem nenhuma raiz de amargura e sem nenhuma semente de rejeição no seu coração. E alguém vai dizer, mas por quê que José conseguiu vencer todos os traumas? Por que José conseguiu vencer todos os complexos de rejeições? Porque ele estava debaixo de um propósito. Talvez tudo que você viveu na sua vida é para desencadear e te levar a um propósito. Não quero dizer que Deus provocou tudo isso. Eu estou dizendo que Deus se utiliza de todas essas desgraças que aconteceu na sua vida para te colocar num nível de propósito que você nunca esperou ou imaginou chegar. Deus tem o poder de tirar você de onde você está, remover todas as raízes de rejeições e te fazer viver os propósitos dele para a sua vida. Então acredite nisso e viva os propósitos de Deus, porque Deus tem te levantado e vai continuar te ajudando a vencer todas as
rejeições. Quais são os frutos da rejeição? Então nós falamos que a rejeição como complexo é uma semente que pode gerar a raiz de amargura e depois brotar os frutos. Então uma pessoa que tem a semente da rejeição no coração e que não consegue tratar isso, ela normalmente é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que não aceita autoridade, não aceita alguém mandando nele. Todo mundo que passou por traumas de rejeição tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de se posicionar abaixo de uma autoridade, porque ela não quer se sentir menor do que ninguém. Então, normalmente são pessoas rejeitadas que passam por essa situação. A ira é muito constante no seu coração. Uma pessoa rejeitada, ela esboça muita raiva por tudo, pelas pessoas, pela situação. É uma pessoa muito amargurada, ela não tem sabor na vida, ela não tem alegria na vida, são frutos do sentimento da rejeição. Ela carrega sobre si um sentimento de culpa muito forte, ela carrega também um sentimento de inferioridade. É uma pessoa que se sente sempre abaixo e ela não quer se sentir abaixo. Então, como ela não quer, então ela quer competir qualquer hora, em qualquer lugar, para provar para ela e para os outros que ela é superior, mas a verdade é que ela se sente muito inferior. A sua autoimagem, ela é muito empobrecida, ela tem um conceito muito pobre de si mesma, se autodespreza, se autodesvaloriza. Por quê? Porque lá atrás foi rejeitada veemente. Ela tem um senso crítico muito forte, não é só um senso crítico dos outros, mas também de si mesma. Ela se cobra de uma perfeição que não existe. Ela é perfeccionista ao extremo. Por quê? Porque eu fui rejeitado por meu pai e vou provar para mim mesmo que eu não sou nada do que ele falou. Porque o meu pai lá atrás olhou para mim e disse: você é um burro, você vai carregar carroça e você não vai dar nada na sua vida. Então essa pessoa carregou essa palavra e agora ela vai provar que não é burro, vai provar que não vai carregar carroça e vai provar que ela vai chegar muito longe só para esfregar na cara do pai. É um perfeccionismo que ela cobra de si mesma, então ela não pode errar, ela não pode falhar, porque ela está, enquanto o pai está vivo, ela quer provar para o pai que ela não é nada daquilo que o pai falou. Nós temos que realmente pegar as palavras e colocá-las de lado e seguir em frente, mas eu não posso seguir em frente por causa do pai, por causa daquele que me falou alguma coisa ruim. Eu tenho que seguir em frente por causa daquilo que Deus tem na minha vida. Então, se Deus tem algum propósito na minha vida, eu vou seguir por causa deste propósito. Eu não vou viver em função dos outros, eu vou viver em função do que Deus tem para a minha vida. Eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite. Viva em função dos propósitos de Deus. Viva em função daquilo que Deus colocou na sua vida para você viver. Esqueça o que falaram lá atrás. Aquelas palavras Deus já jogou por terra. Então viva o que Deus te chamou para viver. E acredite nisso, porque Deus é poderoso na sua vida. Então, normalmente as pessoas que sofrem essa rejeição, elas conservam estes frutos, elas vivem sempre na defensiva, elas são duras de coração, são extremamente desconfiadas, não confia em ninguém, não acredita em ninguém, não se relaciona com ninguém, são muito ciumentas, duras. Então essas pessoas carregam essa raiz dentro de si ainda. Porque lá atrás sofreu essa rejeição, desde o ventre, desde criança, viveu, cresceu, aí de repente ela vem para a igreja e acha que vai mudar tudo isso, aí chega na igreja, encontra a rejeição também, aquela irmã que não vai com a cara dela, aquele irmão que não olha direito para ele, aí você olha e fala: meu Deus do céu, eu sofri tanto lá fora, aí eu chego na igreja achando que a igreja é o céu. Deixa eu te dar uma notícia, a igreja não é o céu, não é. Eu sei que isso pode entristecer um pouquinho, mas aqui tem um monte de gente ruim ainda, muito. Eu sou um, irmão. Todo mundo tem coisa ruim ainda, que vai Deus está trabalhando ainda. Aqui não é o céu.
A igreja não é um lugar de gente perfeita, a igreja é um lugar de gente que Deus está trabalhando todos os dias. Então não fique preocupado, alguém olhou para mim atravessado, alguém me rejeitou, eu fui cantar, me rejeitaram, eu fui pregar, me rejeitaram, eu não dei certo naquela igreja, eu fui ser obreiro e hoje eu não consigo mais ser obreiro. Ei, Deus, Ele te dá oportunidades de vai tratar a raiz do seu coração nessa noite. Acredite nisso, o Senhor vai tirar essa semente do seu coração e vai te fazer uma pessoa diferente. Louvado seja Jesus. Agora eu vou mostrar para você, superar a rejeição. Olha como é importante você aprender a superar a rejeição. Primeiro, para você superar a rejeição, você precisa se sentir acolhido e aceito por Deus. Ninguém consegue superar a rejeição se primeiro ele não enxergar seu lugar em Deus. Não consegue. Veja o que está escrito em João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então todos aqueles que vão até Jesus, Jesus nunca vai rejeitar, Jesus nunca vai lançar fora. Todos que vão para Deus, em Deus estarão sempre seguros. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu não vou esquecer. Então esse Jesus que não te lança fora, que não te rejeita, Ele te acolhe e Ele te aceita. E Ele não te aceita porque você é bom, Ele não te aceita porque você não tem pecados, muito pelo contrário, a Bíblia fala que Deus nos amou sendo ainda nós pecadores. Então Deus nos aceita mesmo cheio de falhas, Deus nos aceita mesmo cheio de erros e de defeitos, e Ele nos acolhe. E a Bíblia vai dizer que Deus nos acolhe como um pai acolhe o seu filho. Lembra do filho pródigo que fez tudo o que fez lá fora, mas quando ele voltou, o pai o abraçou, o pai o beijou, mudou suas vestes, calçou seus pés, lhe deu um anel de ouro e lhe deu uma festa. Por quê? Porque o pai acolhe os seus filhos, o pai aceita os seus filhos. Então se a sociedade te rejeitou, se a igreja te rejeitou, se as pessoas te rejeitaram, Deus não te rejeita. Em Deus você é acolhida, em Deus você é aceito, em Deus você tem lugar cativo. Louvado seja o Senhor. Então, para você superar a rejeição, você precisa entender esse princípio, que em Deus eu sou acolhido, e em Deus eu sou aceito, e em Deus eu não sou rejeitado. Segundo, para você superar a rejeição, você precisa se sentir perdoado. É muito importante isso, porque a maioria das pessoas que tem a raiz de rejeição no coração é porque não se perdoam. Primeiro, não se perdoa. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 8 e versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Veja o que Deus fala: eu sou misericordioso para com seus pecados, e deles eu já não me lembrarei mais. Então Deus, Ele é misericordioso, Ele acolhe, Ele aceita, não rejeita e ainda perdoa. Então quando Deus te aceita, Deus te perdoa. Então você precisa se aceitar, você precisa entender que Deus te aceita, e você precisa sentir o perdão de Deus. Qualquer coisa que você tenha cometido no passado, sinta-se perdoado. E complementando isso, sinta-se perdoado e também perdoe. Estão interligados. Não é só se sentir perdoado, é também liberar perdão. Eu tenho certeza que a partir do momento que você conseguir liberar perdão para a pessoa que te rejeitou, você nunca mais sofrerá o complexo de rejeição. Por quê? Porque
o complexo de rejeição está te aprisionando por causa da falta do perdão. É você olhar lá para trás e ver aquele pai que no ventre da tua mãe dizia: eu não queria esse menino, eu não queria essa menina, e você soube disso e carrega essas palavras até hoje. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe que tentou te abortar e você até hoje não fala com ela. Perdoe os seus tios que abusaram de você. Aleluia. Perdoe. Isso vai arrancar a semente da rejeição do seu coração. Isso vai te deixar livre para você viver o novo de Deus. Porque a falta de perdão te aprisiona e essa rejeição vai te matando por dentro e você não consegue se relacionar com mais ninguém do lado de fora. Perdoe, porque aí você vai conseguir se relacionar com as pessoas. Siga o exemplo de Jesus. Olha, irmãos, se tem uma pessoa que foi rejeitada, foi o nosso Senhor. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53, versículo 3, ele era desprezado, ele era rejeitado por nós não víamos beleza alguma nele, nós o desprezávamos. Jesus, ele foi rejeitado pelo povo. Imagine Jesus do lado do pior ladrão da época, e Barrabás ali do lado dele, e o rei olhar para o povo e dizer: vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? E o povo ingrato olhar para Jesus e dizer: eu quero que solte o ladrão, eu quero que solte o assassino, eu quero que solte esse homem ruim, e deixe preso Jesus, que curou cego, que levantou paralíticos, que multiplicou pães e que fez só o que era bom para as pessoas. Imagine o nível de rejeição, irmãos, que Jesus viveu ali, olhando para tudo aquilo, as pessoas rejeitando ele. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi rejeitado por Israel. Eu vim para o que era meu, e o que era meu me rejeitou, me desprezou. Jesus foi rejeitado pelos religiosos da época, ninguém aceitou Jesus. Jesus foi rejeitado pelos próprios familiares. Ele declara: não há profeta sem honra, senão na casa dos seus familiares. Jesus fez sinais em tudo quanto que é lugar, menos na terra em que ele nasceu. Porque quando ele ia fazer um sinal, sabe o que os familiares diziam? Esse aí é o filho do carpinteiro José. Rejeitaram o ministério de Jesus, rejeitaram a chamada de Jesus, rejeitaram o poder de Jesus, rejeitaram os milagres de Jesus. Jesus foi rejeitado até pelos seus discípulos. Pedro negou ele 3 vezes, Judas traiu ele por 30 moedas de prata. Jesus foi rejeitado pelos discípulos, na hora mais amarga da sua dor. Os seus discípulos estavam dormindo, outros estavam sumindo, e ele olhou para todo canto e não viu ninguém. Foi rejeitado pelos discípulos. Jesus foi até rejeitado pelo próprio Deus. Na cruz, quando ele sentiu a rejeição por causa do pecado que ele carregava sobre si, ele disse: Deus, por que me desamparou? Por que me rejeitou, Senhor? Porque ele sentiu no espírito a rejeição do Pai, por causa do pecado que ele carregava sobre si. Mas esse Jesus rejeitado por todos, antes de morrer, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu pai não sabe o que fez com você, sua mãe não sabe o que fez com você, seu tio não sabe o que fez com você. Eles estavam cegos no pecado, eles não sabem o que provocou isso em você, eles não entendem o que fizeram com você. Então faça o que Jesus ensinou: Pai, perdoa-lhes, libere perdão, porque isso vai te deixar livre para você viver uma vida de transformação e de poder de Deus. Quando você estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Veja que Jesus está dizendo: quando você estiver orando, perdoai. Qual é o momento que eu perdoo, pastor? Orando.
Quando você estiver orando, Senhor, eu libero perdão para o meu pai, eu libero perdão para minha mãe, eu libero perdão para aquele pastor que me ofendeu, eu libero perdão para aquele obreiro que me deu prejuízo grande, Senhor, eu libero perdão para aquela mulher que me ofendeu, eu libero perdão, Senhor. É quando você estiver orando, é quando você estiver diante de Deus, para que as tuas ofertas sejam aceitas, para que o teu ministério seja aceito, para que a tua vida seja aceita. Perdoe. Pastor, eu já fui até a pessoa, mas parece que não resolveu nada. Então se achegue diante de Deus e comece a tratar seu coração. Pastor, não é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria aqui pregando. Eu sei que é difícil, não foi fácil para Jesus, não é fácil para ninguém. Libere perdão. Porque o perdão não é uma questão de sentimentos, perdoar é uma questão de decisão. Decida perdoar e Deus vai decidir te abençoar. Decida perdoar e Deus vai decidir mudar a tua vida. Decida perdoar e Deus vai decidir alavancar seu ministério. Decida, perdoe e seja livre do seu passado de uma vez por todas. Aprenda com a dor e creia em novas oportunidades. Em quarto lugar, para você superar a rejeição, aprenda com a dor e creia em novas oportunidades. Quando a gente olha para as pessoas de maiores sucesso na vida, a grande maioria delas tem um histórico de rejeição na sua vida. Por quê? Porque eles entenderam que precisava passar por tudo aquilo e superar tudo aquilo. Então acredite em novas oportunidades. Quando a gente olha, por exemplo, para o criador da Ford, Henry Ford, que ele faliu 5 vezes antes de lançar a Ford, ele declara uma frase assim: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Então o teu fracasso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Então seja inteligente, aprenda com a dor, creia em novas oportunidades. Antes de construir um império que nós conhecemos como Disney, o Walt Disney, ele foi demitido de um jornal porque o editor acreditava que ele não tinha boa ideia. Veja só, o cara que hoje é conhecido com um grande império na televisão, de desenhos e filmes cinematográficos, ele foi demitido, ele foi rejeitado no jornal que trabalhava porque ele não tinha novas ideias. Então ele pegou aquela palavra, mudou a sentença e começou a investir nas suas ideias. Pega as palavras negativas, reverta elas e comece a investir naquilo que Deus tem na sua vida. Quando ele tinha 22 anos, ela, Oprah, você já deve ter visto ela em muitos programas nos Estados Unidos, ela foi demitida do seu trabalho simplesmente por ser imprópria para a TV. Ela foi rejeitada num programa de televisão aos 22 anos. Então ela pegou aquela rejeição e reverteu, foi trabalhar na televisão e hoje era uma das telecomunicadoras de maior sucesso dos Estados Unidos. Steven Spielberg foi rejeitado pela Universidade do Sul da Califórnia, na escola de teatro, cinema e televisão 3 vezes. Então um cara que foi um dos maiores produtores de filmes do mundo, foi rejeitado por diversas vezes da sua faculdade, porque ele não tinha criatividade. Veja só, irmãos, Michael Jordan foi cortado do seu time de basquete na escola porque ele era pequeno. Rejeição social, estatura, você não serve para jogar basquete. Ele foi para casa, chorou. A mãe dele olhou dentro dos olhos deles e disse: você não vai chorar, porque você vai usar essa rejeição e você vai dar a volta por cima. Aquele rapaz saiu dali e na época dele foi o maior jogador de basquete que a história conheceu. Mas por quê? Porque ele não deixou a rejeição vencê-los. Os Beatles, eles foram rejeitados por uma gravadora porque achou que ele não tinha talento. Os Beatles foram rejeitados porque a editora, a gravadora da época, olhou para eles e disse: vocês não têm talento. Não têm talento? Então eu vou mostrar para vocês que eu tenho. Então não deixe essa rejeição matar você, supere elas.
Albert Einstein, ele foi categorizado na infância como mentalmente lento. Veja se pode uma coisa dessa. E ele só conseguiu falar aos 4 anos e ler aos 7. Já pensou uma criança que fala aos 4 anos e vai aprender a ler só aos 7? Alguém, um pai já estaria coçando a cabeça, esse menino é doente. Então Albert Einstein passou por tudo isso, e ele, que foi rejeitado por muitas pessoas, foi considerado o maior cientista de todos os tempos, gênio da física e galardoado com o prêmio Nobel. Quer mais? Posso dar muitos exemplos de pessoas que olharam para a rejeição com outros olhos. Por quê? Porque eles viram na rejeição uma oportunidade de mudança. Então não deixe a rejeição te abater, aprenda com a dor, creia em novas oportunidades. Mefibosete, diz a Bíblia, que ele era aleijado de ambos os pés, mas o rei se lembrou dele, foi mandar buscá-lo e colocou ele assentado na mesa do rei, comendo todos os dias da sua vida. Deus pode pegar você com esse sentimento de rejeição no seu coração, tirar você de onde você está e te colocar num lugar melhor. José, ele foi rejeitado e 13 anos sofreu a vida inteira, mas ele não deixou a raiz de amargura da rejeição brotar no coração. Antes, ele chamou seus irmãos e disse assim para eles: não vos entristeçais, e nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha só, José enxergou um propósito em tudo aquilo. Eu sofri 13 anos na minha vida, mas eu sofri por causa de um propósito. Ele não olhou como um sofrimento, ele olhou como um propósito. Enquanto você ficar olhando essa rejeição como um sofrimento, ela vai te matar e te destruir. Mas se você olhar como um propósito, você vai se fortalecer e vai dar a volta por cima. Oh, aleluia! Amassuri kalamachora bagaia. Eu declaro isso em nome de Jesus, que há um propósito de Deus em todas as coisas. Pare de olhar como se fosse um sofrimento e pare de ver como se você fosse um coitado e comece a olhar como um propósito de Deus. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a sua sucessão na terra, para vos guardar em vida para um grande livramento. Assim, meus irmãos, não foi vocês que me enviou para cá, senão Deus. Veja que José reconhece Deus no controle das coisas. Você pode dizer: pastor, eu tive uma vida difícil, eu tive uma vida complicada, lá atrás fui rejeitado, mas você acha que Deus não viu? Você acha que Deus não estava no controle de tudo? Deus está com o controle de tudo, e Ele está usando essa situação para um grande propósito. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Hoje você é uma pessoa diferente, tem uma visão de vida diferente, uma visão de mundo diferente. Por quê? Porque Deus está usando a dor para te ensinar, e hoje você pode entender que é um propósito firme que Deus constituiu sobre a sua vida. Aprenda com a dor e crie novas oportunidades. E eu finalizo com a oração de Jabes: não desista de si e nem dos outros. Não desista de si e nem dos outros. Porque normalmente alguém que sofreu rejeição já desistiu de si mesmo, já desistiu dos seus planos, dos seus sonhos, e já também desistiu dos outros. Não quer mais amizade, não quer mais relacionamento. Mas quem quer superar a rejeição não pode desistir de si e nem pode desistir dos outros. Uma vez Jabes, no livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Aleluia! E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Jabes, o nome Jabes significa dor, significa aflição. A mãe teve ele com sérias complicações,
Pela descrição das suas palavras, o que aparenta que Jabes foi rejeitado desde o ventre. A mãe sofrendo a vida toda com ele. Aí ele já nasce com complicações, já dá dor ao nascer à luz, a ponto dela olhar para a criança e colocar um nome infeliz desse, Jabes, dor, aflição. Então isso já remete ao que ela estava sentindo naquele momento. Jabes, ele poderia crescer uma criança totalmente rejeitada, mas ele viu em Deus um porto seguro, ele viu em Deus uma oportunidade de se perdoar a sua mãe e mudar seu destino. Quando ele fez esta oração, Deus lhe ouviu e Jabes alcançou maior nome entre os seus irmãos de toda a sua casa, porque Deus o abençoou. Eu quero liberar esta palavra sobre você que já sofreu ou talvez sofra algum tipo de rejeição. Se você se entregar a Deus, se você falar com Deus, Deus fará teu nome mais ilustre, Deus te ajudará nessa dor, Deus te ajudará nessa aflição, Deus te colocará por cima e não mais por baixo, Deus te dará propósito de vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque eu conheço um Deus de oportunidades. Eu confio num Deus que tudo pode fazer. Eu confio num Deus que muda sentenças. Eu confio num Deus que cria propósitos. Eu confio num Deus que abre portas de onde não tem portas. Então deixa Deus te libertar. Deixa Deus tirar esse sentimento do seu coração. Deixa Deus arrancar essa raiz do seu coração. Se perdoe, perdoe os outros. Sinta-se acolhido por Deus, abraçado por Deus. Receba uma nova oportunidade de Deus a partir desta palavra. Conhecereis a verdade te libertará. Seja liberto desse sentimento hoje, seja liberto dessa rejeição hoje, seja abraçado por Deus aonde você está, seja acolhido por Deus aonde você está, e Ele te coloca no lugar ilustre na sua presença e diferente a partir de hoje, diz o Senhor dos exércitos para a sua vida. Pai, eu te agradeço, Deus, por esta palavra. Eu quero bendizer e louvar teu nome, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe a este ambiente. E é neste ambiente que o Senhor tem tratado conosco. Que o Senhor nos auxilie pelo Santo Espírito a superar todas as coisas. Que o Senhor nos ajude pelo Espírito Santo a viver um tempo novo, um tempo de poder, um tempo de transformação e de glória. Que o Senhor, ó Deus, nos coloque em lugares que nós nunca fomos, simplesmente pelo fato de aceitarmos o desafio de perdoar e de sentir algo novo e transformador nas nossas vidas, Deus. Eu te agradeço por tudo, eu te louvo por tudo, eu te exalto por tudo, não só hoje, mas para todo sempre, Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém, Jesus.